Meus irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é uma alegria poder estar aqui nessa cidade, conhecer os irmãos. Nós somos ali de Pernambuco. Eu sou presbítero regente na primeira igreja presbiteriana de São Bento no Agreste de Pernambuco. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar dessa cidade, ali perto de Caruaru, de Garanhuns. E nós conhecemos o reverendo Silvan e a sua família quando ele foi instalar uma congregação da Igreja Presbiteriana da Reforma do Brasil, lá na minha cidade. Eu sou da IPB, mas o meu pai é pastor atualmente da Igreja Presbiteriana da Reforma. Nós conhecemos ali o nosso irmão, foi uma grande alegria naquela oportunidade. Nós também estamos estudando no SPN, eu sou seminarista, terminei agora o segundo ano. Estamos nos preparando para o ministério da palavra e dos sacramentos, querendo assim o Senhor. Irmãos, eu estou acompanhado de minha esposa, a irmã Islândia, ela está ali no final, os irmãos podem conhecê-la, cumprimentá-la no final. E é uma grande alegria conhecer essa comunidade, tem buscado viver o Evangelho e a confessionalidade aqui. Irmãos, nessa manhã nós vamos meditar na palavra de Deus acerca do valor do sacramento da Santa Ceia. Esse foi o tema que me foi sugerido. Eu gostaria então de convidar os irmãos agora para abrirem a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Certamente os irmãos têm contato com esse texto todos os domingos, já que aqui Paulo registra as palavras da instituição do sacramento da ceia, mas nós vamos procurar expor parte desse texto, 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos do versículo 23 até o verso 29. 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo número 29. Todos os irmãos encontraram? Amém. Amém? Eu farei a leitura, irmãos, logo após faremos uma oração por iluminação da parte do Senhor. Assim diz o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de apreciado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Deus, nosso bendito Pai, nós mais uma vez queremos nos achegar aqui em oração e nesse instante, Deus, em que tua igreja, no dia separado para isso, descansa das suas obras, se achega ao Senhor em ajuntamento solene para te adorar. Nosso desejo é ouvir a tua voz. Ajuda-nos, ó Deus, a partir desse texto, a entendermos a ordenança deixada pelo Senhor. E como o Senhor mesmo instruiu, o Senhor Jesus Cristo instruiu aos discípulos, guardarmos todas as coisas que o Senhor ensinou. Nos ajuda a fazermos isso, a sermos fiéis em tudo aquilo que a tua igreja se propõe a fazer em louvor do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios para responder a alguns problemas que aquela igreja enfrentava. Ele diz que ele recebeu um relatório da casa de Cloe, no capítulo 1, versículo 11, acerca de alguns problemas. E também alguns outros foram levados até o autor da carta por uma carta escrita pelos próprios coríntios. Paulo parece fazer referência a isso no capítulo 7, versículo 1. E, meus irmãos, um dos problemas que a igreja de Corinto enfrentava quando essa carta foi escrita dizia respeito à correta prestação do culto solene a Deus. Esse é o assunto, inclusive, dos capítulos 11 a 14 dessa carta. Paulo aqui vai tratar de alguns problemas que estavam ocorrendo no culto que era prestado na igreja cristã ali em Corinto. Aqui você encontra alguns assuntos, como, por exemplo, o uso do véu pelas mulheres no culto, a própria questão da Santa Ceia, sobre a qual nós vamos falar hoje,
E também dos capítulos 12 a 14, o uso dos dons espirituais ali naquela igreja. Na verdade, irmãos, os problemas em Corinto envolvendo a prestação do culto eram tão graves que, se você prestar atenção, versículo 17 do capítulo 11, Paulo vai dizer que eles se reuniam não para melhor, e sim para pior. Os cultos ali naquela igreja, irmãos, ao invés de serem ocasiões de fortalecimento na fé, ao invés de serem ocasiões de congraçamento dos santos, Paulo, na verdade, vai dizer que aqueles irmãos saíam de seus cultos em um estado espiritual pior do que aquele quando eles entraram para o ajuntamento. Na verdade, irmãos, os cultos em Corinto eram ocasião para a vazão da carne daqueles irmãos na forma de partidarismo e de egoísmo. É isso que Paulo diz nos versículos 18 e 19. E um dos problemas envolvidos no culto coríntio, no culto da cidade, da cidade de Corinto, daquela igreja, dizia respeito ao partir do pão. Aqui Paulo vai se referir a essa cerimônia que Lucas, em seus escritos, chama de partir do pão, mas Paulo chama de ceia do Senhor. Isto é, a refeição que foi instituída por Jesus Cristo antes dele ser traído por Judas e entregue aos romanos pelos judeus para ser crucificado. Paulo vai dizer aqui até o versículo 22, irmãos, que os desvios da igreja de Corinto quanto à ceia diziam respeito aos pecados da bebedice e da gula. Aqueles irmãos comemoravam a ceia dentro de uma festa, que ocorria também no contexto do culto, a festa do amor, mas os mais ricos, eles não esperavam pelos mais pobres, mas eles comiam tudo e bebiam em excesso, e os pobres eram então preteridos nessa festa. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai tratar de maneira tão séria o problema do desvio na ceia, que no versículo 20 ele vai nos dizer algo que chama a atenção. Ele diz, não é, parte final do verso 20, não é a ceia do Senhor que comeis. Aqui, irmãos, há uma divisão entre os comentaristas. Alguns vão dizer, e essa parece ser o entendimento da nossa tradição, e o reformador João Calvino pensava assim, que Paulo está dizendo aqui que a ceia do Senhor em Corinto fora tão descaracterizada que aquilo que acontecia não mais poderia ser chamado de ceia do Senhor. De partir o pão conforme Jesus ensinou. Alguns outros irmãos vão dizer que Paulo está dizendo aqui que para fazer daquela maneira era melhor que eles não partissem o pão de forma alguma. Talvez seguindo o costume de alguns profetas que vão trazer prescrições semelhantes com o profeta Isaías, o profeta Malaquias. Independentemente, irmãos, do que exatamente Paulo quer dizer aqui, o fato, irmãos, eu quero trazer a nossa atenção para isso, é que o apóstolo ele dá a devida importância acerca da correta administração do sacramento da ceia do Senhor. E aqui, irmãos, é bom lembrarmos, certamente os irmãos sabem disso, a nossa tradição reformada dá, assim como o apóstolo Paulo e os demais apóstolos, a devida importância à ceia. Quais são as 3 marcas da verdadeira Igreja de Cristo? A sã pregação da palavra de Deus, a rigorosa ou a piedosa aplicação da disciplina eclesiástica e a correta administração dos sacramentos. Irmãos, é também curioso nós percebermos que esse mesmo tipo de relaxamento, esse mesmo tipo de desvio que acontecia em Corinto, ele ainda pode ser encontrado em muitas igrejas cristãs no nosso tempo. Às vezes, irmãos, até no meio reformado, é possível encontrar esse mesmo tipo de desleixo das igrejas com relação ao momento de partir o pão. O pastor presbiteriano Alain René, ele tem uma palestra disponível no YouTube em que ele diz que uma certa igreja no Piauí, um certo pastor presbiteriano no Piauí, ao celebrar a ceia do Senhor, ele deixou de fazê-lo usando vinho para fazer a ceia, para celebrar a ceia usando iogurte. O iogurte que nós acabamos de tomar aqui no nosso café da manhã. E a sua justificativa era para mostrar como a fé cristã tem um aspecto também divertido, entre aspas, segundo ele. Vejam, irmãos, é contra essa nossa tendência pecaminosa de adulterar a forma correta como a ceia foi instituída que Paulo fala aqui. Paulo, dos versos 17 a 22, ele vai falar sobre os erros em Corinto quanto à ceia. Mas agora, no texto que nós lemos, dos versos 23 a 29, Paulo vai trazer o regramento correto da ceia. O regramento apostólico
O regramento autorizado de como a ceia deveria ser celebrada. Note o que ele diz no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a ceia ela não deve ser celebrada conforme a nossa opinião. A ceia do Senhor foi entregue primeiramente por Jesus Cristo aos seus apóstolos. Primeiro aos 12 originais, ou 11, porque Judas já havia se retirado nesse instante aqui. Mas foi também entregue diretamente ao apóstolo Paulo. Em Gálatas 1, verso 12, Paulo diz que recebeu o Evangelho diretamente de Cristo. E é isso que ele está dizendo aqui. Eu estou entregando a vocês o que eu recebi da parte de Cristo. Como Jesus instituiu a Santa Ceia, assim eu entreguei a vocês e é assim que ela deve ser mantida. Aqui, irmãos, é claro, nós nos lembramos do nosso princípio regulador do culto. Essa compreensão distintamente reformada que nós possuímos, no sentido de que o culto não deve ser feito conforme a nossa imaginação, ou conforme as sugestões de Satanás. Você conhece bem o capítulo 21, a seção 1 da nossa confissão de fé, mas de acordo com a revelação especial, com a Escritura Sagrada. Paulo reverbera esse princípio aqui. Vocês vão fazer da forma como eu recebi de Cristo e passei para vocês. Como Moisés recebeu os ritos de Israel diretamente de Deus no Monte Sinai, Paulo diz que recebeu diretamente de Cristo e assim a igreja deveria manter. Por isso, irmãos, nessa manhã eu gostaria de meditar com os irmãos aqui acerca de 3 características da ceia do Senhor. E no final, nós iremos refletir um pouco sobre como nós devemos dar a devida importância e o prestígio a essa ordenança deixada por Jesus Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, Paulo nos ensina aqui que a Santa Ceia é uma lembrança do sacrifício de Cristo. Atente para os versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Paulo aqui lembra aos coríntios sobre como Jesus instituiu o sacramento da Santa Ceia, o partir o pão da igreja. Isso aconteceu na noite em que Jesus Cristo foi traído por Judas, versículo 23. A ceia do Senhor, irmãos, foi instituída na quinta-feira da chamada Semana da Paixão. Aquela era a semana da Páscoa judaica. E aqui, irmãos, nós vemos a relação que a Santa Ceia tem com a Páscoa. A relação umbilical que a Páscoa judaica tem com a Santa Ceia. A Páscoa foi instituída no livro de Êxodo, capítulo 12, bem antes de o Senhor ministrar contra o Egito a 10ª praga. Antes que o povo de Israel executasse o sacrifício que Deus ordenou, matar um animal, cujo sangue seria aspergido sobre os umbrais das portas dos hebreus, Deus instrui, por meio de Moisés, o povo a tomar as carnes desse animal e fazer uma refeição com ela, juntamente com pães asmos e ervas amargas. Essa refeição celebraria o êxodo do povo do Egito. E, meus irmãos, exatamente nessa semana da Páscoa, Jesus Cristo vai celebrar uma nova, ou vai instituir uma nova refeição. Também, irmãos, exatamente antes de realizar um sacrifício, o último sacrifício, a última oferta de sangue que selaria o nosso êxodo do Egito da morte pelo pecado, Jesus também institui uma refeição, a ceia, a nossa nova Páscoa. Note aí como no versículo 25, Paulo vai dizer que o cálice da Santa Ceia é o cálice da nova aliança. Como a Páscoa celebrou a formulação da aliança de Deus com o povo de Israel, a Santa Ceia celebra a nova aliança de Deus com o seu povo. A Santa Ceia, portanto, irmãos, substitui a antiga Páscoa. Nós não celebramos mais um tipo de refeição anual em que nós comemos carne com ervas amargas e pães asmos. Isso foi substituído pela nova refeição de Jesus Cristo, a Santa Ceia. Então veja que há uma semelhança entre as duas coisas. As duas foram instituídas antes de um sacrifício. As duas comemoram um êxodo, uma passagem. Mas há uma diferença. Lá em Êxodo 12, você vai encontrar Deus dizendo ao povo, todo ano, vocês vão repetir o sacrifício e a refeição. Os dois. Vocês vão matar o animal e comê-lo
em uma refeição pactual. Mas quando Jesus institui uma nova refeição, ele não diz que nós devemos repetir o sacrifício. A única coisa que Jesus diz é que nós devemos repetir a refeição. Percebam, irmãos, que essa é a diferença entre as duas refeições. Versículo 24, Paulo diz: isto é o meu corpo que é dado, que é entregue por vós. No texto original, irmãos, no grego, nós temos literalmente: isto é o meu corpo que é para vocês. Isto é o meu corpo que é por vós. A Páscoa de Israel, quem sacrificava eram os levitas. Ou melhor, no caso da Páscoa, eram os chefes das famílias. Mas agora, na ceia, Jesus não disse que nós devemos sacrificar. É Ele quem se entrega. Ele é a oferta e o sacerdote o ofertante ao mesmo tempo. A única coisa que Ele repassa à igreja é o dever de realizar a refeição para lembrar do corpo que Ele mesmo entregou pelo seu povo. Vejam, irmãos, aqui nós temos uma grande diferença a respeito da compreensão da ceia, no que diz respeito em comparação com a Igreja Católica Romana. Os católicos, irmãos, ensinam que a ceia é um ressacrifício de Cristo. Eles dizem que todo domingo, pelas mãos do sacerdote, do padre, Cristo é ressacrificado, reentregue ao Pai, ainda que de maneira incruenta. Então eles dizem que o sacrifício é incruento, é sem sangue, mas ainda é um sacrifício. Irmãos, nós não acreditamos que seja dessa forma. O partir do pão, ele comemora o sacrifício que nos salvou, mas ele não repete esse sacrifício. O único sacrifício que a igreja entrega a Deus é o que o autor aos Hebreus faz referência: sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aliás, irmãos, nessa mesma carta, Paulo vai ensinar que o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Volte comigo aí para o capítulo 5, versículo 7. A mesma carta, só voltar algumas páginas. Capítulo 5, verso 7. Gostaria que os irmãos lessem comigo, com a sua voz. 1 Coríntios 5, 7. Leamos? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nosso Cordeiro da Páscoa foi imolado. O que a igreja faz agora é relembrar isso na ceia, não repetir o sacrifício. Como Paulo vai dizer, irmão, voltando para 1 Coríntios 11, no verso 26, nós anunciamos a morte de Cristo na ceia. Nós não rematamos Jesus Cristo, não reentregamos Cristo na ceia, mas anunciamos a sua morte. Se Jesus Cristo, irmãos, tivesse de ser continuamente sacrificado na ceia, então ele não poderia ter ressuscitado, já que a ressurreição de Cristo é a prova de que seu sacrifício foi perfeito, suficiente e irrepetível. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer. Essa é a grande diferença do sacrifício de Cristo para aqueles do Antigo Testamento. Os da antiga ordem precisavam ser continuamente renovados. Eles rapidamente caducavam e precisavam ser refeitos. Mas o de Cristo permanece para sempre. Em primeiro lugar, irmãos, portanto, a ceia é a comemoração, a rememoração do sacrifício de Cristo, mas não a sua repetição. Em segundo lugar, irmãos, a ceia é a presença real de Cristo no culto. Em segundo lugar, a ceia é a presença real de Jesus Cristo no meio da congregação. Versículos 25 a 27, 1 Coríntios 11. Paulo diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo continua falando, lembrando aos Coríntios sobre como Jesus instituiu a Santa Ceia. E aqui, irmãos, ele vai fazer referência a duas expressões que Jesus usou na noite da traição. Essas expressões, elas parecem ser contraditórias, mas não são. Que expressões são essas? De um lado, Jesus disse: isto é o meu corpo. E de outro lado, ele disse: fazer isto em memória de mim. Veja, presta atenção aqui. Isto é o meu corpo. Fazer isto em memória de mim.
A primeira expressão, ela parece enfatizar uma presença real de Cristo. Isto é o meu corpo. A segunda parece enfatizar uma ideia memorial. Façam isso lembrando-se de mim, em memória de mim. A Igreja Católica Romana, irmãos, mais uma vez usando ela como comparação, toma as palavras de Cristo aqui de maneira literal. Eles vão ensinar, eles vão dizer que, de fato, quando o sacerdote consagra os elementos, há uma mudança na substância deles. O pão muda a sua substância, assim crê a Igreja Romana. Ele muda a sua substância para se tornar carne humana. E o vinho muda a sua substância para se tornar sangue ou sangue de Jesus Cristo. Essa doutrina, você deve saber bem, é chamada de transubstanciação. Mas, irmãos, nós entendemos que ela é uma heresia. É um falso ensino. Mesmo no meio protestante, irmãos, já houve muito debate em torno dessa questão. Dois conhecidos reformadores, inclusive tem a pintura deles aqui na residência do senhor Reverendo Silvano, Martinho Lutero e Ulrich Zwingli. Eles discordavam exatamente desse ponto. Em 1529, eles debateram sobre essa questão e não conseguiram chegar a um consenso. Lutero, ele dava mais peso a essa expressão, isto é o meu corpo. Então ele entendia que Jesus está corporalmente na ceia. Já Zwingli dava mais peso a outra declaração, em memória de mim. Então Jesus não está realmente presente, mas é apenas um memorial. Mas na verdade, irmãos, quem deu a melhor solução para isso, em termos de compreensão teológica, foi João Calvino. João Calvino esboçou um melhor entendimento sobre essa questão. Para ele, irmãos, e para nós reformados, a presença de Cristo na ceia é real, mas ela não é física. Ela é espiritual. Jesus está realmente presente na ceia, mas não fisicamente. O corpo de Cristo está onde? No céu, aguardando o dia da sua volta. Jesus está na ceia, mas de maneira espiritual. Perceba que esse entendimento ele vai dar o devido peso às duas expressões. Isto é o meu corpo. Jesus está de fato presente na ceia. Façam isso em memória de mim. Não é uma presença física, senão espiritual. Irmãos, quando Jesus instituiu a ceia, ele ainda estava presente com seus discípulos em corpo. Então, é claro que aquele pão não poderia ser realmente o seu corpo, já que ele estava ali presente. Por outro lado, irmãos, a ceia não é apenas um memorial. João Calvino fala assim sobre a ceia do Senhor. Cristo não está nos enganando e fazendo de tolos com representações fúteis. Consequentemente, a minha é tão clara como a luz meridiana, que aqui a realidade é associada ao sinal. Em outros termos, realmente nos tornamos participantes do corpo de Cristo no tocante ao poder espiritual, da mesma forma que comemos o pão. Jesus está realmente presente na ceia, mas espiritualmente. Note que é isso que Paulo parece pressupor no verso 27. Olhe comigo o versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Paulo ensina aqui que aquele que toma a Santa Ceia do Senhor sem se examinar, aquele que faz isso de maneira irrefletida, comete o pecado de sacrilégio, comete o pecado de profanação, como se fosse um dos soldados romanos que mataram a pessoa de Jesus Cristo. Veja, dificilmente Paulo poderia dizer isso se a ceia fosse apenas um memorial. Paulo diz isso porque a ceia é a presença real de Jesus Cristo no meio do seu povo. Irmãos, é muitas vezes preocupante. Eu falo disso, irmãos, a partir do ponto de vista de alguém que vem da IPB, né, da minha denominação. Mas é preocupante perceber que a maioria dos presbiterianos hoje em dia não tem uma compreensão presbiteriana da ceia. Não tem uma compreensão reformada da ceia. A maioria dos presbiterianos do nosso tempo tem uma compreensão batista da ceia. Para eles, a ceia é apenas memorial. Nada mais do que isso. E aí, novamente falando da minha realidade, em que a maioria das igrejas celebra a ceia mensalmente, e não todos os domingos, com muita facilidade os crentes faltam ao culto de ceia. É o único que tem um mês. Eles faltam. Por que eles faltam? Alguns. Por que eles não tomam a ceia? A ceia é oferecida pelo presbítero. E a pessoa diz, não quero. Por quê? Em grande parte porque as pessoas pensam que se trata apenas de um
memorial e não é assim. Cristo está de fato presente na ceia. Se não fosse assim, não faria sentido Paulo dizer você está desonrando o corpo de Cristo se você toma de maneira irrefletida. Não faria sentido ele dizer isso se é apenas um memorial. Ele diz isso porque Cristo está realmente, porém espiritualmente presente na ceia. Irmãos, imagine se você faltaria no culto se alguém lhe dissesse que no próximo domingo Jesus Cristo estaria presente na igreja. Eu digo fisicamente. Se fosse anunciado de alguma maneira que no próximo domingo Jesus Cristo estaria aqui, sentado em um banco desse, ou pregando a palavra, você faltaria ao culto? Você se ausentaria dele? Mas não é exatamente isso, irmãos, que acontece na ceia. Não é a presença real de Cristo no meio do seu corpo, na congregação, que nós experimentamos quando a ceia é celebrada. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós já vimos que a ceia é uma rememoração do sacrifício de Cristo. Em segundo lugar, a ceia é a presença real de Jesus Cristo no meio do seu povo. Mas em terceiro e último lugar, o texto nos ensina que a ceia do Senhor é um meio de graça. Versículos de 26 até o versículo 29. Paulo diz, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e bebe do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo termina, então, o seu texto aqui acerca do modo correto de celebrar a ceia, falando sobre o valor da ceia para a nossa vida cristã. Veja que no versículo 26, o apóstolo Paulo vai ensinar que a ceia deve ser celebrada sempre, até que Jesus Cristo venha. Vocês vão fazer isso repetidamente, até que Jesus Cristo retorne. Quando nós fazemos isso, Paulo diz no versículo 26, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. O verbo traduzido aqui como anunciar, o verbo katangelô, significa literalmente pregar. Esse é um dos verbos que o Novo Testamento utiliza para a palavra pregação, ou anunciação. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é que a ceia é uma pregação. A ceia é, de certa maneira, uma forma de sermão, de pregação, de mensagem. Qual é a diferença do sermão, propriamente dito, que eu estou fazendo aqui agora, e para a ceia? O sermão, o sermão, de fato, é a pregação para os ouvidos. E os sacramentos são uma pregação para os demais sentidos. Para os olhos, para o nosso tato, no caso da ceia, para o nosso paladar. Mas eles têm esse ponto em comum de que ambos são uma forma de pregação. A Santa Ceia, irmãos, ela se destina à nossa nutrição, ao fortalecimento da alma do crente. Essa é a razão pela qual, nos versos 28 e 29, Paulo vai dizer que você precisa se examinar para poder tomar a Santa Ceia. O exame referido por Paulo aqui é o exame provavelmente de 2 Coríntios capítulo 13, versos 5 e 6. Depois você pode conferir em casa, mas Paulo vai dizer ali que nós devemos nos examinar se estamos em Cristo. Os sacramentos, irmãos, nem o batismo e nem a ceia, eles operam de maneira automática, como creem os humanistas. Mas é mediante o exame, o arrependimento, a reflexão e o encorajamento que a Santa Ceia do Senhor fortalece a nossa alma. Por isso Paulo diz, examine-se. Examine-se, pois, o homem, e assim coma do pão e beba do vinho. O exame, irmãos, aqui não é para nos afastar da mesa. Já vi muitas pessoas esboçarem esse entendimento, que é um entendimento errado. Há um irmão lá da congregação onde eu trabalho em São Bento, de vez em quando vem com essa conversa. Embora eu já tenha tentado aconselhar mais de uma vez. Ele diz assim, não, irmão, esse domingo eu me examinei e eu não vou tomar. Não é isso que Paulo diz. Examine-se e coma. Examine-se e tome. O objetivo do exame não é afastar o indivíduo da mesa, mas sim aproximá-lo. Para que ele não faça isso de maneira irrefletida. Para que ele não faça isso de maneira automática, até mesmo supersticiosa, ao se aproximar do sacramento. O verbo, traduzido como examinar-se, traz consigo a ideia de ser aprovado após um teste. Você deve se examinar, e após se examinar, comer pão e tomar vinho.
Muitas vezes, irmãos, os crentes se examinam e encontram em si pecados que eles cometeram naquela semana, e eles dizem assim, por causa disso, eu não vou tomar a ceia. Mas veja que isso não faz sentido algum. Você precisa tomar a ceia exatamente porque você tem pecado. É exatamente porque você é um pecador que você precisa aproximar-se da ceia da comunhão. Porque você necessita de graça, você necessita de fortalecimento. Não faria sentido. Se nós não tivéssemos pecado algum, não haveria necessidade de ceia, de pregação, de meio de graça algum. Quando o crente, irmãos, ele se examina, ele recebe graça ao participar do sacramento. É isso que nós percebemos no verso 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quem não se examina e participa, não recebe graça, mas recebe castigo, juízo. Então o contrário também é verdade. Quem se examina, recebe graça, porque a ceia é um meio de graça. O nosso Catecismo Maior do Westminster, irmão, na pergunta 168, ele responde sobre como nós somos fortalecidos na ceia, dizendo o seguinte: os que dignamente participam dele, do sacramento, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na graça. Têm a sua união e comunhão com ele confirmadas, testemunham e renovam a sua gratidão e consagração a Deus e o seu mútuo amor uns para com os outros, como membros do mesmo corpo misto. A ceia do Senhor é um meio de graça. Você precisa dela porque você é um pecador. Porque na ceia você encontra os benefícios da redenção em Cristo. Na ceia, irmãos, nós encontramos o convite gracioso de um Deus Santo que chama os pecadores para serem aceitos através do sacrifício de Jesus Cristo. Irmãos, como nós poderíamos ser mais fortes na nossa caminhada cristã se nós dessemos valor ao caminho de graça que o Senhor instituiu? E nesse caso, especificamente, a Santa Ceia. Nós possamos participar, irmãos, da ceia do Senhor. Vamos fazer isso daqui a pouco. Porém, com exame, avisadamente, refletidamente, para que ao invés de recebermos juízo, recebamos graça através desse meio de graça. Amém? Mas eu quero concluir, então, com algumas aplicações a partir do que nós vimos nessa manhã. Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de refletir sobre a importância que as nossas igrejas devem dar ao sacramento da ceia do Senhor. Talvez, irmãos, nós tenhamos cometido o pecado oposto ao pecado da Igreja Católica. Já que na Igreja Católica os sacramentos têm uma importância até exagerada, mais do que a pregação. Mas muitas vezes, irmãos, nas igrejas reformadas nós cometemos o erro oposto. Em muitas igrejas presbiterianas reformadas, a ceia tem pouquíssima importância. Nós falamos bastante sobre a pregação como meio de graça, mas muito pouco sobre a ceia como um meio de graça. Em muitas igrejas, irmãos, certamente não é a realidade aqui, mas em muitas igrejas a ceia é feita apressadamente, rapidamente. Distribui rápido, todo mundo toma rápido, todo mundo come pão rápido, e não há reflexão, não há exame. Até, irmãos, no seminário, acho que o reverendo Silvão, o reverendo Ian Guedes vão concordar, nós ouvimos muito falar sobre pregação, se preparar hermeneuticamente, estudar hermenêutica, fazer uma boa exegese, dar uma boa forma homilética, mas muito pouca preparação para a ceia nos é dada no seminário. A gente se prepara para a pregação, mas a ceia talvez a gente pode fazer de qualquer maneira. Muito embora Jesus já tenha dito como deve ser feito. Thomas Watson, irmão, o puritano, ele escreveu, no entanto, o seguinte sobre o valor da ceia. Preste atenção a essas palavras. Ele diz assim: quando eu contemplo a santidade e a solenidade do bendito sacramento, outra coisa não me ocorre senão certa função em meu espírito. E vejo em mim a obrigação de manter esse mistério na mais elevada veneração. Os elementos do pão e vinho são em si mesmos comuns, mas sob estas representações simbólicas jazem ocultas excelências divinas. Eis aqui a melhor das guloseimas. Deus nos convida à sua festa. Eis aqui o fruto da árvore da vida. Eis aqui a casa do banquete, onde a bandeira da livre graça é gloriosamente exibida. Levou-me à casa do banquete e seu estandarte sobre mim era o amor. Cantares 2, verso 4. Outro ponto sobre isso, irmão, diz respeito a quantas vezes no mês nós celebramos a ceia.
Na maior parte das igrejas reformadas hoje em dia, o costume é celebrar apenas uma vez por mês. Esse costume vem de Genebra. Tá certo? Em Genebra começou, na verdade, no começo celebrava-se 4 vezes ao ano, depois passou a ser mensal. Mas Calvino sempre entendeu, sempre pensou e lutou a sua vida inteira para que a ceia fosse feita todo domingo. Eu alegro de saber que aqui os irmãos celebram a ceia todo domingo. Porque, irmãos, se nós encontramos com Cristo no culto todo domingo, se todo domingo nós ouvimos a sua palavra, nos encontramos pactualmente com Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo no poder do Espírito, por que não cearmos todo domingo? Se os outros meios de graça nós fazemos todo domingo no culto, pregação, oração, qual é a razão da ceia também não ser assim? Em segundo lugar, irmãos, nós devemos nos preparar para a ceia do Senhor. O Catecismo Maior de Westminster, pergunta 171, diz assim: os que recebem o sacramento da ceia do Senhor devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito de seus pecados e necessidades, da verdade imedida do seu conhecimento, fé, arrependimento e amor, para com Deus e para com os irmãos, da caridade para com todos os homens, perdoando aos que lhes têm feito mal, de seus desejos de ter Cristo e de sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Da mesma forma que a gente se prepara para o domingo, a gente não aprende isso? Que você deve ordenar os seus negócios, não é isso que a confissão diz? Da mesma forma como você deve se preparar para ouvir o sermão, você deve se preparar para tomar a ceia. Quantas vezes nós chegamos ao culto, mas são de mim, e a gente lembra praticamente do culto, hoje tem ceia. Não nos preparamos para ela. Em terceiro e último lugar, com isso eu encerro, nós devemos aproveitar bem o momento da ceia do Senhor. Como é que nós fazemos isso? Fazendo o exame pessoal, participando dos elementos com fé, e quando experimentamos dele, lembrando da morte de Cristo, da sua ressurreição, dos benefícios que esses eventos nos trazem, e esperando com confiança a volta de Jesus Cristo. O pastor presbiteriano americano Joseph Piper, ele tem um conceito que eu acho muito interessante sobre como nós devemos tomar a ceia. Ele diz assim: fé é como realmente alimentar-se do corpo de Jesus, beber o seu sangue. Quando você come e bebe, os elementos se tornam um com você. Quando participamos da ceia, nos alimentamos em Cristo pela fé e somos nutridos por Ele. Ele diz agora, presta atenção nisso. Ele falando, os encorajo a usarem os seus sentidos. Ele falou agora, o sacramento é uma pregação aos sentidos. Joseph Piper diz, eu os encorajo a usarem os seus sentidos. Vejam, irmãos, aqui não é uma questão de superstição, mas veja o que ele diz. Esfregue o pão, cheire o pão, mastigue o pão, sinta o cheiro do vinho, olhe a sua cor e se lembre do sangue do Salvador que foi vertido na cruz. Sinta a sensação de queimação e lembre-se do sofrimento de Cristo. Reconheça que Jesus está presente espiritualmente e entenda que você está se alimentando dele quando você toma a ceia desta forma. Cristo te alimentará. Que o Senhor Jesus Cristo, que instituiu essa refeição, nos ajude a fazermos bem uso dela, enquanto aguardamos a sua volta, e que nós estaremos na ceia final, no banquete final, na glória celestial. Que Ele, pois, irmãos, nos abençoe. Ele abençoe esta congregação, esta igreja, o povo de Deus que se reúne aqui, tem buscado guardar as suas ordenanças, aquilo que Jesus ensinou. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Eu devo a palavra ao reverendo Silvio.